Eu preciso começar esse vídeo com uma confissão. Como pai de menina, eu não tive muita escolha, eu fui submetido repetidas vezes ao fenômeno na Netflix chamado Guerreira do K-pop. Na primeira vez eu encarei como uma obrigação, né? Aquela coisa, sentei no sofá, respirei fundo e pensei, beleza, mais um filme de princesa moderna, com cores vibrantes, música pop e uma mensagem edificante no final. Eu esperava algo infantil, talvez até uma sátira forçada desse universo do K-pop, feita para capitalizar em cima do gênero. Mas a gente conversa sobre isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, sejam bem-vindos ao Imigrante Nerd. Deixa aí o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. E se você quiser ajudar o Imigrante Nerd de alguma forma, sem precisar gastar mais do que o previsto, você pode usar o nosso link na Amazon para você fazer a compra de qualquer coisa, algo que você já estava pensando em comprar, e aí você vai me dar o direito a receber uma comissão por parte daquele seu dinheiro, beleza? Para você, não aumenta em nada do que já estava dentro do seu planejamento, e para mim, ajuda bastante na continuidade desse trabalho. Mas vamos lá, vamos continuar minha confissão e a nossa análise que tá bem bacana. Então a segunda vez se tornou a terceira se tornou a quarta, e eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti ou ouvi esse filme. Em algum momento, entre uma caçada de demônio e algum refrão contagiante, alguma coisa mudou. Eu não estava mais apenas acompanhando a minha filha, eu estava prestando atenção no filme. Eu estava analisando a estrutura da história, a profundidade surpreendente de personagens e a inteligência de um roteiro que parecia simples, mas eu acho que não era bem isso. E aí foi quando a ficha caiu. Eu percebi que não estava assistindo mais um produto de uma linha de montagem hollywoodiana. Eu estava assistindo um resgate, uma espécie de resgate de como se conta uma boa história. Hoje eu quero te convencer de que Guerreira do K-pop não é apenas um ótimo filme, mas é um antídoto poderoso para a narrativa panfletária e uma verdadeira aula de como elaborar temas complexos com arte, com sutileza e, acima de tudo, com respeito à inteligência do público. Essa jornada pessoal minha, de ceticismo à admiração de verdade, espelha a própria estratégia do filme. A obra se apresenta com uma embalagem pop, colorida e aparentemente superficial. Um grupo de K-pop que caça demônios entre um show e outro. Essa premissa naturalmente nos convida a um julgamento precipitado. No entanto, por trás dessa fachada vibrante, ele entrega uma história de uma profundidade emocional e simbólica bastante inesperada, pelo menos para mim. O filme usa sua estética como um verdadeiro cavalo de Troia. Ele contrabandeia uma narrativa complexa sobre trauma geracional, vergonha e autoaceitação para um público massivo, que já tornou esse título o mais popular da história da Netflix, superando até o Round 6. É uma tática narrativa bastante clássica, usar o entretenimento puro como um veículo para entregar a substância real. Para entender essa genialidade por trás de Guerreira do K-pop, precisamos primeiro decodificar o seu principal elemento, que são os demônios. Eles não são apenas monstros genéricos para criar cenas de ação. No universo desse filme, os demônios são a personificação física de lutas internas. Eles são a manifestação da vergonha, do medo, da insegurança e do trauma. O centro dessa metáfora está na protagonista Rumi e em suas marcas de demônio. Elas não são um simples detalhe de enredo, são um símbolo de uma vergonha que ela internalizou. A sua mentora e figura materna, Celine, a ensinou desde criança a esconder essa parte de si mesma e cobrir suas falhas para manter uma fachada de perfeição. E o roteiro vai além. Quando a vergonha e o medo de ser descoberta a consomem, a Rumi literalmente perde a voz. É a manifestação física de como a supressão da nossa verdadeira identidade nos silencia. E o grande vilão, que é o rei demônio Guimar, ele reforça essa ideia. Ele não é apenas uma força do mal, mas é a própria voz da vergonha que escraviza os outros demônios, prometendo apagar suas memórias dolorosas em troca da servidão. A verdadeira batalha do filme não é contra monstros externos, mas contra um sistema de autoaversão que nos enfraquece por dentro. O arco de Rumi é uma jornada clássica de autodescoberta, executada com uma precisão cirúrgica. Ela começa acreditando na mentira contada por Celine. A sua missão é alcançar o Rumum Dourado, um selo mágico que a tornaria pura e a livraria de vez dessa herança demoníaca. A sua falha fundamental. A virada acontece quando ela conhece Jinu, o líder da boy band rival formada por demônios. Ele é o primeiro a ver suas marcas e não a rejeitar. Ele entende a dor dela, pois ele também é escravizado pela própria vergonha. Esse encontro com o outro planta a semente da dúvida sobre tudo que ela acreditava ser real. A crise de Rumi atinge seu clímax em uma cena devastadora.
Durante uma premiação, suas marcas são reveladas publicamente para todo mundo. Traída por Jinu e abandonada por suas amigas, que se sentem enganadas, ela chega ao fundo do poço. E nesse momento de desespero, ela confronta Celine e a ideologia que a aprisionou durante a vida toda. É aqui que ela faz a pergunta que define basicamente o filme inteiro. E se o monstro dentro de mim não for uma maldição? E se for apenas eu? A vitória final não vem da erradicação da parte demoníaca, mas da aceitação total. No clímax, ela não derrota Guimar com uma arma poderosa, mas com uma nova música, uma canção que não fala sobre perfeição, mas sobre abraçar todas as partes de si mesma. E essa performance, um ato de vulnerabilidade, de aceitação radical, que quebra o transe de Guimar e salva todos. E aqui, na minha opinião, reside a maior lição desse roteiro. A trama avança porque o personagem muda, e não o contrário. A resolução do conflito externo é uma consequência direta e inevitável da resolução do conflito emocional da protagonista. A vitória só se torna possível através da autoaceitação. Isso faz com que a mensagem não seja um sermão pregado ao público, mas a própria lógica que governa o universo do filme. É a diferença fundamental entre mostrar e contar. E o que torna a guerreira do K-pop tão ressonante é que por baixo dessa estética moderna, ele é construído sobre uma fundação atemporal. O filme acaba utilizando de arquétipos culturais e um padrão narrativo reconhecível e satisfatório, muito parecido com os contos de fadas clássicos e as animações que marcaram gerações. Os blocos de construção são bastante familiares. Nós temos a heroína com o segredo fatal, cujas falhas percebidas é a chave do seu verdadeiro poder. Nós temos uma mentora dogmática que representa a tradição de uma forma rígida, que impede o crescimento da heroína até ser desafiada. Nós temos um inimigo simpático, que na verdade é uma figura de sombra, refletindo os próprios conflitos da protagonista e a transformação. E, é claro, nós temos as companheiras leais, cujo perdão e aceitação são essenciais para reintegrar a heroína na comunidade. Narrativas clássicas da Disney e dos mitos antigos usam os mesmos arquétipos para explorar temas universais de crescimento, identidade, luta entre o bem e o mal. E ao focar em uma luta interna e arquetípica, a batalha contra a vergonha e o medo de ser aceito, o filme se torna universal. Não importa sua cultura, seu gênero, a sua origem, a sensação de uma parte de si mesmo que você teme ou esconde é uma experiência humana fundamental. A identificação do público não vem de ver a si mesmo representado de forma demográfica na tela, mas de reconhecer a sua própria luta emocional na jornada da personagem. E por isso que a abordagem do filme é tão eficaz e se diferencia do que hoje é chamado de lacração. A conexão com o público não é forçada através do reconhecimento literal. Esse personagem é exatamente como eu sou, precisa ter um negro ali para poder entender o que ele está passando. Mas construída através de uma ressonância simbólica, que é, eu sei exatamente como esse personagem se sente. A herança demoníaca de Rumi é uma metáfora tão poderosa que pode ressoar com a experiência de vergonha de qualquer pessoa, seja por trauma familiar, seja por identidade LGBT, seja por neurodivergência ou uma simples síndrome de impostor. É uma abordagem mais antiga, mitológica e, em última análise, muito inclusiva, pois convida todo mundo a se verem na metáfora, em vez de ser apenas um avatar literal. Um dos maiores triunfos desse filme é que ele está profundamente enraizado na cultura coreana, não como um pano de fundo estético, mas como a própria fundação da mitologia. A diretora Meg Kang, ela mesma de ascendência coreana, partiu do desejo de criar uma história que honrasse a sua herança. O resultado é uma obra de autenticidade palpável. A conexão entre as caçadoras de demônio e as Mudeng, as xamãs do folclore coreano, que historicamente usavam música e dança para proteger as comunidades, é genial. Isso transforma o K-pop em uma escolha de marketing de uma evolução moderna e lógica para a tradição ancestral. A mitologia do filme tem peso e história. Essa autenticidade se estende aos menores detalhes, desde os marcadores de proibido estacionar nas ruas, até a forma como os personagens arrumam seus hashis na mesa, criando um mundo vivo e bastante crível. Essa abordagem autêntica cria um contraste gritante com o que é frequentemente criticado como representatividade forçada ou panfletária, falamos muito aqui nesse canal. Esse tipo de narrativa geralmente apresenta personagens que existem primariamente para cumprir uma cota de diversidade, cujas personalidades são unidimensionais e se resumem a uma identidade, cujas histórias parecem mais um veículo para uma mensagem política do que para a exploração da condição humana. Guerreira do K-pop evita essa armadilha porque a identidade de seus personagens é a fonte de seus conflitos, e não um rótulo. A luta de Zoe com sua dupla identidade coreana, americana, alimenta sua ansiedade e seu desejo de agradar, traços centrais da sua personalidade. A natureza rebelde de Mira é uma reação direta à sua família rica e tradicional, que a torna uma ovelha negra.
E a herança mista de Rumi, humana e demônio, é o motor de todo o enredo. A representatividade aqui tem um propósito narrativo. Ela cria apostas, motivações e falhas, tornando as personagens mais complexas, tridimensionais e, naturalmente, mais humanas. A autenticidade cultural não foi apenas um bônus de representação, foi a chave que destravou a excelência narrativa desse filme. Como a mitologia era real e o simbolismo era profundo, a história pôde ser concentrada em explorar a jornada humana de Rumi dentro desse quadro, em vez de ter que gastar tempo justificando suas próprias regras. A autenticidade gerou ressonância. Ao final, Guerreira do K-pop nos deixa uma lição bastante poderosa. O filme resgata o poder do simbolismo para explorar os conflitos internos, se apoia na força temporal das estruturas arquetípicas e demonstra como a representatividade, quando serve à história, enriquece de forma imensurável. O seu sucesso fenomenal é a validação final dessa abordagem. O público não está cansado de temas importantes e de diversidade, ele está cansado de sermões mal disfarçados de entretenimento. As pessoas anseiam por boas histórias, e Guerreira do K-pop provou isso em escala global. Esse filme não deveria ser visto como um filme anti-representatividade, mas sim como um filme pró-história. Ele oferece um modelo construtivo para um retorno aos fundamentos da boa narrativa. Ele nos lembra que a melhor maneira de mudar corações e mentes não é através de palestras, mas através de histórias que permitem caminhar no lugar de outra pessoa e sentir o que ela sente. Em uma era de narrativas vazias, a lição é muito clara aqui. O que precisamos não são de mais pautas, mas de mais guerreiras, no fim das contas. A arte mais eficaz não é aquela que nos diz o que pensar, mas aquela que nos faz sentir. E ao nos fazer sentir a luta de Rumi contra seus próprios demônios, ela nos dá a ferramenta para, talvez, encarar melhor os nossos próprios. Então é isso, meu nerd. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não, se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos, beleza? Se você quiser ajudar o canal, nós temos o QR Code aqui embaixo. Na descrição nós também temos o link direto para você fazer a sua doação material. E se você não quiser gastar diretamente comigo, você pode gastar na Amazon e me dar um pedacinho do seu dinheiro através de uma comissão, beleza? O link tá lá na descrição também e no primeiro comentário fixado. Espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço.